Tem coisas que eu gosto muito de Tartarugas Ninja, como por exemplo os vilões que ele apresenta, mas tem coisas que eu odeio em relação à série. Então no vídeo de hoje eu irei falar algumas coisas que eu odeio em Tartarugas Ninja 2012. A primeira coisa é quando a série dá a entender que um assunto específico tenha se encerrado, mas não foi o caso, como acontece com a raiva do Rafael, que logo no início da série dá a entender que o Rafael dominou a sua raiva, mas na verdade ele ainda continua tendo suas crises raivosas. Eu não gosto muito disso, pessoal, porque isso impede a evolução do personagem em questão da raiva. Pra mim, deveria ter abordado essa questão de raiva dele lá pela metade da temporada. Assim daria tempo de nós entendermos como a raiva do Rafael pode ser autodestrutiva e ao mesmo tempo daria mais evolução para o personagem, tanto nas batalhas quanto na personalidade. Mas a série quis abordar isso o mais cedo possível, o que deixou o roteiro meio desbalanceado. A segunda coisa é quando apresentam um personagem e fazem questão de falar um mínimo que precisamos saber sobre ele, como foi o caso da Shinigami, que ela literalmente apareceu do nada e não sabemos literalmente nada sobre sua origem. Eu dei a Shinigami como exemplo porque eu gosto muito dela, mas isso acontece com outros personagens como Alopex, Demodragon, a mãe da Emperor e dentre muitos outros personagens que a série faz questão de não dar o devido desenvolvimento que eles merecem. E isso é uma questão que deixa o desenho fraco em questão de história, já que uma parte considerável desses personagens a comunidade de Tartarugas Ninja amaria ver o desenvolvimento, incluindo eu, que adoro quando adicionam mais personagens novos e sabem realmente aproveitar de tudo que esse personagem tem a oferecer. Mas infelizmente a série não conseguiu falar sobre esses personagens, já que o que eles só fizeram foi cada vez mais adicionar mais personagens, como foi na terceira temporada, mas eu realmente queria que esses personagens fossem mais bem desenvolvidos, mas infelizmente não foi o caso. Outra coisa que eu odeio é o mau aproveitamento / desenvolvimento dos chips de Tartarugas Ninja, como por exemplo o Donatello e a Emperor, que eram basicamente a Marinette e o Adrien de Miraculous. Eles não conseguiam, pelo menos por parte da Emperor, se decidir se eram amigos ou namorados, e isso se prolongou até o final da série. Eu admito que sim, se eles namorassem ao menos uma vez na série, seria um namoro muito tóxico por parte dos dois, tanto pelo Donatello morrer de ciúmes quando a Emperor ficou falando com o Casey, quanto a Emperor por não saber o que realmente queria e decidir tentar para ver o que acontecia. Eu adoro muito esse casal, mas achei melhor que a Emperor não ficasse com Donatello, já que ela tinha certeza do que sentia pelo Donnie, pelo menos na primeira temporada, porque depois disso o relacionamento deles em questão de namoro só desandou. Outra coisa que eu não gosto muito da série são os tão odiados fillers. Bom pessoal, eu sei que toda série tem fillers, mas o que me deixa muito frustrado de certa forma é a grande quantidade de fillers que Tartarugas Ninja tem, como por exemplo o episódio do cara de pizza, o episódio onde o Mickey fica com espinhas e também o episódio do carro demônio. Todos esses episódios não acrescentam em absolutamente nada na história principal da série. Se fosse para incluir fillers, pelo menos incluíssem episódios falando sobre o passado de personagem específico, ou até mesmo falando ou transformando até o Timothy de volta em humano de novo, já que ele sofreu muito desde sua mutação. Não é querendo ser muito rígido em relação à série, pessoal, é que se fossem para incluir fillers, pelo menos incluíssem episódios que pelo menos dessem o mínimo de importância para os episódios seguintes. Mais ou menos estilo Cat Blanc de Miraculous, que esse episódio, mesmo sendo filler, consegue ainda ter importância em episódios da série de Miraculous. Então sim, se fossem mais episódios de mais ou menos estilo, abordando coisas de menor importância, eu gostaria muito, só que Tartarugas Ninja só acrescentam personagens e não faz a menor questão de desenvolvê-los. Uma outra coisa que eu não gostei e ainda não continuo gostando de Tartarugas Ninja foi o jeito que eles abordaram os transtornos psicológicos. Uma coisa inegável é que em questão da obsessão da Emperor pelo Cristal de Zeras foi uma coisa muito boa de se ver, mas deixando isso de lado e focando nas tartarugas, o desenvolvimento dos transtornos delas foram praticamente jogadas no lixo, já que os roteiristas optaram por deixar na entrelinhas o que as tartarugas sentem. E eu já falei sobre os transtornos das tartarugas em outro vídeo, então se quiser saber a minha opinião, o vídeo vai estar lá, beleza? Mas para você que não sabe quais sintomas são esses transtornos das tartarugas, eu vou falar rapidamente todas elas. A primeira tartaruga é o Leonardo, que tem crise de ansiedade, e os sintomas no geral são
taquicardia, dor no peito, transpiração excessiva, tonturas, calafrios, tremores, falta de ar, formigamentos nas mãos, hiperventilação e náusea. E os sintomas psicológicos podem variar, mas estão todos aí na tela. Em relação a Rafael, que ele possui ataques de raiva, esse problema já é muito explicativo na série e ele tem isso com muita frequência. Em relação ao Michelangelo, ele tem TDAH, que é um transtorno que impede as pessoas de se concentrarem. E por último é o Donatello, que é um pouco obcecado pela Amy, pelo menos pra mim parece isso. E a última coisa que me deixa muito bravo em relação à série é o desenvolvimento exagerado do Leonardo. Pessoal, eu sei que ele é o líder, mas eu achei um completo exagero focar tanto no Leonardo só pela questão dele ser líder. Isso se comprova na grande atenção que o Mestre Splinter tinha com relação ao Léo. Foi o Leonardo que aprendeu o manto de cura, foi o Leonardo que sempre batia de frente contra o Destruidor e foi o Leonardo que derrotou o próprio Destruidor na forma mutante no final da série. E como eu falei antes, a série apresenta os personagens e não faz questão de apresentá-los de forma certa. Mas aqui no caso, nós estamos falando dos protagonistas, que era de extrema importância desenvolver. Mas vocês podem dizer que tem um episódio ou outro que é focado em uma tartaruga. E sim, realmente tem, mas não foi suficiente, pelo menos não para mim. O desenvolvimento era para ter acontecido da seguinte forma, para manter o equilíbrio. Fazia ao menos 8 episódios focados em uma tartaruga. Por exemplo, na primeira temporada eu escolheria o Michelangelo como protagonista por 8 episódios aleatórios nessa temporada, e deixava os outros 18 para os personagens que seriam introduzidos. Fazia isso na primeira temporada e na segunda seria mais focado em outra tartaruga. Então para mim eu faria a primeira temporada o protagonista ser o Michelangelo, a segunda o Donatello, a terceira o Rafael e a quarta ia ser a temporada do Leonardo. Todos mantendo a temática original, como a casa da Mãe Emperor, o espaço e por aí vai. Assim deixaria o protagonismo equilibrado para todas as tartarugas. A terceira e a quarta temporada seriam mais focadas na volta de alguns personagens e também no desenvolvimento da Emperor, já que ela é uma personagem extremamente importante para a história da série. Mas enfim pessoal, essas são as coisas que eu menos gosto de Tartarugas Ninja. Eu acho que o vídeo ficou meio complexo, mas eu acho que eu consegui explicar tudo direito. Me diga aqui nos comentários o que vocês acham em relação a isso, beleza? Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder quando tem vídeo novo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.